tema em questão hoje é a gestão de pessoas. Nossos convidados são a Thaisa Catarina de Oliveira, ex-aluna da FMPFase e profissional de recursos humanos, e o Júlio de Freitas, que é professor dos cursos de gestão aqui da FMPFase. Muito bem-vindos. Obrigado. Se tem um setor que mudou muito nas últimas décadas, é o setor de recursos humanos, né? Sem dúvida. Foi um setor, na verdade, a compreensão do ser humano dentro das empresas mudou completamente. E a reboque, o setor de recursos humanos, que é o setor que cuida das pessoas dentro da organização, teve que mudar. O papel do gestor mesmo, né? Antigamente, o setor de recursos humanos era acionado na contratação e na demissão, né? O famoso passe no RH ou, para os mais antigos, passe no DP, né? Hoje não, né? Sim, hoje há um comprometimento com o desenvolvimento do funcionário dentro da empresa, com o acompanhamento, com a satisfação, né? Hoje o papel mesmo do RH, ele teve que mudar em virtude dessa compreensão, né, do ser humano que mudou. As empresas agem muito, acho que por necessidade, né? A questão da concorrência, né? Quando você olha ao seu redor e você vê que o ser humano está fazendo a diferença, que você está perdendo espaço para outras empresas, porque você tem um pessoal mais capacitado, mais inovador, aí você começa a se preocupar e também ver o que você pode fazer para conseguir melhores pessoas, capacitar melhor essas pessoas, reter essas pessoas dentro da sua empresa. Qual o maior desafio hoje para o gestor de RH? É conseguir atrair talentos ou reter esses talentos dentro da empresa? Olha, como RH eu digo que o desafio está nas duas partes, né? Você atrair pessoas com a capacitação necessária no país que a gente vive é extremamente difícil, né? Onde eu trabalho é uma mão de obra, assim, um recurso muito especializado, né? Uma tecnologia muito específica. Então, as pessoas que vão operar esses recursos e essa tecnologia, elas têm que ter determinadas competências, elas têm que saber determinados processos, né? E então atrair essas pessoas é bastante complicado às vezes. E a questão da retenção também é difícil, né? Porque hoje, com essa mudança do olhar para as pessoas que trabalham na organização, todas as empresas querem reter e todas as empresas querem os melhores profissionais, né? Então, você tem aquele talento que está dentro da sua organização, mas que amanhã ele pode receber um convite ou outro, né, para trabalhar em outro lugar e como que você lidar com isso, né? Então, eu acredito que o desafio, tanto para atrair quanto para reter, é imenso, né? Júlio? Eu concordo plenamente. Eu acho que atrair... o mercado brasileiro é um mercado... os profissionais, na média, são mal preparados, né? Então, você já tem uma dificuldade muito grande em selecionar aqueles que vão poder te dar um retorno realmente sobre o investimento que é feito, sobre salário, sobre treinamento, tudo isso. Então, você já tem essa primeira dificuldade. E depois que você consegue... Normalmente, esses profissionais, eles são valorizados no mercado. Os melhores profissionais, pela dificuldade, pela raridade deles, eles são valorizados. E aí, você tem que estar sempre de olho, de forma a capacitá-los, porque eles também, como hoje em dia o mundo está girando muito rápido, hoje em dia as pessoas precisam estar se capacitando continuamente, a empresa faz parte desse processo. Só que quanto mais você capacita, mas as outras empresas também ficam de olho nesse funcionário, né? Então, aí você entra em outras discussões que é clima organizacional, quer dizer, a pessoa tem que se sentir, além do salário, obviamente, mas a pessoa tem que se sentir bem onde ela está, né? Produtiva, alcançando a sua realização profissional e pessoal, muitas vezes, né? Então, até porque hoje o trabalho tem uma parcela muito grande na vida do ser humano. A gente meio que substituiu algumas realizações mais pessoais pela realização no trabalho, né? Então, esse equilíbrio não é fácil, né? As grandes empresas, por um lado, têm a parte financeira, normalmente melhor do que a pequena empresa, mas muitas vezes pecam pelo excesso de burocracia e por limitar o profissional na sua realização. A pequena empresa, ela não tem muitos recursos para contratar os melhores profissionais, mas, por outro lado, às vezes ela dá autonomia, né? Os desafios que o profissional precisa. Então, é tentar equilibrar esses dois fatores. Esse mercado ainda é muito heterogêneo, né?
sai na frente a empresa que tem essa percepção da mudança, né, em relação ao tratamento dos funcionários, né, de considerar eles como um capital mesmo da empresa, né, mas ainda temos muitas empresas que não percebem isso, né? Muitas, né? Eu diria que a maioria, ainda não sei o que a Thaisa acha, eu né? acredito que sim, no nosso país. No nosso país, a maior parte das empresas ainda vê o funcionário mais como custo do que como benefício ou diferencial estratégico. E a maior parte, vamos sendo sinceros, pela qualidade da mão de obra e pela falta de investimento da própria empresa nos seus funcionários, muitas vezes esse profissional é custo assim mesmo. Né? Porque ele não traz diferencial, porque ele não tem muito diferencial para oferecer. Mas parte da postura da própria empresa, né? Eu acho que também a gente tem que dividir um pouco essa culpa, né? Porque, claro, a empresa tem que investir, porque sem investimento você não consegue retorno. Mas o profissional, ele também tem que investir, ele tem que deixar de pensar que a empresa é a grande mãe dele que tem que cuidar. Fazer tudo. Exatamente, é uma preocupação com o autodesenvolvimento. Sem dúvida, quer dizer, hoje quem gere a nossa carreira somos nós mesmos. Então, quanto mais eu me capacito, mais chances vão aparecer no mercado. Então, eu acho que é um pouco esse equilíbrio. E as empresas, lógico, deixar de considerar só como DP, Departamento de Pessoal, né? É só para diminuir salário, ou para demissão, ou para cortar ponto. Né? Enxugar custo. Enxugar custo, exatamente. Quando eu comecei a estudar administração, já faz um tempinho, o grande problema era esse, quer dizer, deu recessão, a primeira linha a ser cortada, e várias empresas ainda fazem isso, é a linha de pessoal. Ao invés de você criar novas opções através do seu capital humano, né, para cortar outros custos, que é o que hoje se tenta fazer, você cortava as pessoas. Um grande amigo meu falou uma vez, estava numa empresa que fez exatamente esse tipo de corte, ele falou, queriam cortar custos, queriam cortar calorias da empresa, cortaram as pernas. E aí a empresa não anda, né? A empresa não anda. Porque é com os seus funcionários que ela caminha. E essa solução, ela pode, a princípio, ser efetiva, né? Porque você corta aí toda a questão de tributos que giram em torno de você manter pessoas na sua organização, mas a longo prazo é complicado, porque como que você depois repõe esse capital? Né? Você se livrou de pessoas que entendiam do que faziam, que já estavam acostumadas com a cultura, e depois para você substituir, né, é muito mais difícil. E aí a gente entra num problema que é um dos graves problemas também hoje nas empresas, que é a rotatividade de funcionários, né? Sim. Vamos falar sobre o que implica essa rotatividade? Claro. Bom, a rotatividade, a princípio, ela vem de um mercado aquecido, né? A gente viveu um momento de maior aquecimento, né? As pessoas também estão conseguindo acessar maiores meios para se educar, para se qualificar, né? Tem programas aí do governo onde as pessoas conseguem acessar universidades, cursos técnicos, né? Então, as pessoas estão se preparando, estão se qualificando, né? E as vagas estão aí. Né? E eu acredito que a rotatividade, ela também esteja um pouco atrelada à geração Y, que é uma geração que não quer ficar num lugar só, é uma geração que quer experimentar de tudo um pouco, né? É uma geração que hoje está aqui em Petrópolis, mas quer estar no Rio, quer estar fora do país. Então, eu acredito que a rotatividade está muito atrelada a esse aspecto da geração Y. A geração, essa nova geração, ela é muito inquieta, muito insatisfeita com o que está fazendo e não tem ou não alimenta laços profundos com a empresa. Então, a retenção desses talentos é mais difícil ainda. Nossa, muito mais difícil. Não tem essa questão de limitação, inclusive, de cidade e país. Né? Essa é uma geração que vem para ocupar o mundo e as oportunidades, se não estão no Brasil, vão estar fora do Brasil. Então, você tem realmente uma rotatividade muito grande. Isso é um desafio para os gestores, né? Você reter essas pessoas valiosas para a sua empresa. Você tem que dar condições de vida, né, de qualidade de vida para essas pessoas no trabalho, né? Porque essa geração, ela não está muito disposta a sacrificar a qualidade de vida dela por trabalho, simplesmente. Ela até sacrifica, mas ela quer retorno. Ambientes menos frios de trabalho, né? Isso está mudando muito, né? Hoje em dia as pessoas querem, não é só um ambiente bom, o ambiente menos frio, mas tem uma questão de participação, de autonomia, né? As pessoas hoje se frustram muito por,
você ainda é estagiário, você ainda é analista júnior, então, né, ouça o que eu digo e obedeça, né? As pessoas não estão mais dispostas a isso. Hoje, até por, como a Thaisa falou, o conhecimento está muito disponível. Então, você vê, né, a Thaisa, uma menina nova ainda, com conhecimento super grande, aí você coloca a Thaisa ou qualquer outro profissional com conhecimento numa empresa em que não te dá a possibilidade de exercer isso, de dar opinião, de compartilhar um pouco do que ela tem, isso gera uma frustração enorme. E aí, por melhor que seja o salário, porque bons salários existem para bons profissionais, essa pessoa vai querer sair. E falando do que implica essa rotatividade, quer dizer, troca o funcionário, tem que passar toda a cultura da empresa de novo, os projetos têm que começar do zero de novo, isso é um custo altíssimo para a empresa, né? Sem dúvida, né? A parte cultural acho que é a mais pesada, né? Porque hoje várias empresas têm uma gestão desse conhecimento para os projetos, né? O que significa isso? Os projetos têm uma memória. Então, quando alguém entra, normalmente, você tem você não precisa começar do zero. Você pega de onde parou. Claro, você volta um pouco, porque ninguém, você não sabe tudo, mas você consegue aí pegar e seguir. Mas a questão da cultura, eu acho que é uma questão muito forte, porque a cultura, ela é difícil de se absorver, de ser absorvida pelas pessoas. Rapidamente, né, Thaisa? Sim. E uma questão também que é uma implicação da rotatividade é justamente a necessidade das empresas fazerem a gestão do conhecimento, né? Manter aquele conhecimento dentro da empresa, porque se os profissionais, eles não têm mais barreiras, eles podem ir para qualquer outro lugar, quando ele não está mais ali naquela empresa, o que você faz? Né? Então, você tem que garantir que o profissional ele vai, mas que aquele conhecimento, que aquele talento ele tem, que aquilo fique na sua organização. Aquilo que foi desenvolvido por ele. Sim. E tem mecanismos, né, em que você pode manter esse conhecimento ali dentro, né, passando para outras pessoas, fazendo com que aquele conhecimento ele divulgue para outras pessoas, ou criando treinamentos formais sobre determinados aspectos. Né? Então, a rotatividade, né, eu diria que eu não diria a solução, mas uma das ferramentas que as pessoas podem utilizar para conter os efeitos negativos da rotatividade é a gestão do conhecimento. E o capital humano, na verdade, ele é responsável pela personalidade, digamos assim, da empresa, né? Sem dúvida. Que tem tudo a ver com essa história da empresa, né? Na verdade, a empresa é um ente muito imaginário, né? O que é a empresa, né? Antigamente estava muito associado às instalações físicas. Hoje, a empresa, né, são as pessoas que formam essa empresa. Né? Então, a gente não pode falar que existe apesar das pessoas serem éticas, a empresa não é ética. Não, a empresa não ser ética deriva de pessoas não éticas. Né? Então, e hoje as empresas elas estão entendendo que estão dividindo essa responsabilidade de formar, de dar uma alma à empresa entre todos, que antes também ficava muito só na diretoria, né? Só na parte superior da empresa. Hoje não, hoje qualquer um significa e representa a empresa frente a tudo. Então, quer dizer, eu sou um profissional de determinada empresa. Se eu vou para algum lugar e me porto de uma maneira ruim, isso, claro, não é bom para mim como profissional e não é bom para a empresa que eu represento. Né? Existe uma ligação muito, muito forte entre empresa e funcionário e profissional. E então, quer dizer, essa gestão, né, dessa cultura organizacional, de como as pessoas se portam, como a empresa funciona, como ela reage ao mercado, isso tudo depende muito de como as pessoas estão preparadas para isso. Que essa relação com o trabalho, ela é, como você comentou, ela é de fato muito forte, né? Até quando você se apresenta, você, meu nome é Thaisa, né, eu sou analista de RH, né, da AG Selma, né? Então, assim, você diz a sua profissão, você diz o que você faz, né? Então, o trabalho, ele ocupa, de fato, uma parte muito importante dentro da vida da pessoa, de uma maneira geral. E acredito que isso reflita, né? A imagem da empresa, né, e a sua imagem, elas estão conectadas. A satisfação do funcionário passa uma boa imagem também, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre gestão de pessoas. Vem Questão, volta em instantes. Até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema Gestão de Pessoas. Nossos convidados são a Thaisa Catarina de Oliveira, ex-aluna da FMPFAS e profissional de recursos humanos, e o Júlio de Freitas, que é professor dos cursos de gestão da FMPFAS. Vocês acreditam, dentro desse novo papel do profissional de RH, que o profissional de RH deve participar do planejamento estratégico da empresa? Sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma, né? Porque, como a gente vem dizendo, né, o papel que as pessoas desempenham na organização é muito importante. E quem cuida dessas pessoas é o setor de recursos humanos, né? Então, esse setor ele precisa atuar no planejamento estratégico justamente para ajudar a traçar as diretrizes que vão fazer com que as pessoas, né, gerem resultados, mas que também estejam satisfeitas, tenham um plano de carreira, né, e desempenhem seu trabalho da melhor forma possível. Uma das cadeiras, inclusive, que eu leciono aqui é planejamento estratégico de recursos humanos, né? Justamente porque os recursos humanos, né, o setor de recursos humanos mais moderno, ele procura alinhar o que cada um está fazendo dentro da empresa com os objetivos da empresa. Quer dizer, não basta também eu ter um profissional maravilhoso, mas que toma as suas atitudes de forma desalinhada com aquilo que vai trazer retorno para a empresa, né? Então, mais do que um profissional competente, é preciso de um profissional competente agindo ou trabalhando na mesma direção que a empresa quer ir. E isso só se consegue quando existe esse diálogo entre planejamento estratégico e setor de recursos humanos, esse alinhamento, né? Quando um fala, nós queremos crescer, então nós precisamos de mais pessoas. Então você tem que ter um setor de recursos humanos com expertise, com conhecimento suficiente para contratar pessoas boas, pessoas com as competências desejadas pela organização. E essa política de recursos humanos, ela tem que estar durante todo o tempo sendo desenvolvida, né? Não só na contratação, né? Mas sim, em todos os momentos, né? Na retenção, no desenvolvimento, no planejamento de carreira, né? Em vários aspectos. Na verdade, o RH e as funções dentro da empresa são diárias, né? São diárias. Cada dia é uma luta, né? Por mais que a gente queira falar que a gente vai fazer um planejamento para 1 ano, para 5 anos, mas a gente só consegue realizar um planejamento na luta do dia a dia. Então, por isso, até cresceu ainda mais a necessidade, o valor de pessoas com a capacidade de liderar, né? De motivar outras pessoas, de envolver, porque o dia a dia ele traz muitos desafios, traz situações adversas, nós não estamos bem todo dia, né? Tem dias ou tem épocas que a gente está numa situação não tão boa, e aí nós precisamos justamente desses líderes, dessa equipe, né? Para nos colocar de volta, né? No rumo. Né, para nos dar aquele apoio, de um lado, até um apoio pessoal muitas vezes, mas também nos ajudar a que esse momento, que pode ser um momento particular ruim, não influencie no meu momento profissional, né? Então, essa vitória do RH, das pessoas, é uma vitória diária, né? Todo dia a gente entra no combate, todo dia a gente tem desafios, todo dia a gente tem vitórias e frustrações, né? Não existe milagre para dizer que as pessoas são todas felizes dentro da empresa e tudo vai acontecer da melhor forma possível sempre. Atritos vão acontecer, mas que sejam atritos sempre dentro de um respeito, né? Sempre dentro de um profissionalismo. Atritos que nos levem a ser melhores profissionais e não a nos constranger dentro da organização. Isso tudo aí passa também por treinamentos, né? Treinamentos que não são só
na área específica, né? Também um treinamento voltado para a inteligência emocional, né? E sim, eu atuei na área de treinamento e desenvolvimento durante mais ou menos 2 anos, né? Bem mais direcionada a isso. Eu vi um pouco dos treinamentos técnicos que a gente oferecia, eles têm uma importância grande, mas treinamentos que a gente chama de comportamentais, eles são essenciais, né? Até para você desempenhar bem o seu técnico, né? Quando você recebe informações de como lidar com frustrações, com conflitos, com um clima que não está muito legal, quando você tem informações de como você pode lidar com esse tipo de questão, você desempenha melhor. Então, eu acredito que tanto o treinamento técnico quanto o comportamental, os dois são essenciais e se complementam nesse sentido. Enfim, a minha vida é treinar de alguma forma, né? Educar, treinar. E hoje a gente tem muito mais recursos para treinar e para desenvolver, não só treinar, mas desenvolver as pessoas dentro da empresa. Né? Uma das áreas que a gente está se dedicando, a Thaisa também fez um curso, e é uma das minhas áreas chefe agora, é a parte de gamificação, né? A utilização de games ou elementos de jogos, né? Dentro do treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, cada vez mais a gente procura mais oportunidade, mais facilidade para as pessoas se capacitarem, né? Seja na parte técnica, seja na parte comportamental. Durante muito tempo, a educação, o treinamento foi tido como algo negativo, né? Tipo assim, vamos beber, vamos para o bar beber, todo mundo curte, você não precisa de um fator externo para motivar. É de você curte aquilo, você fica feliz com aquilo. Vamos estudar? Aí tem que ter uma prova ou uma promoção em vista, alguma coisa que te estimule. Então, acho que a nova fronteira que as empresas, e já tem muitas empresas atuando dessa forma, é justamente tornar a aprendizagem, seja ela técnica, seja ela comportamental, mas estimulante. Feliz. Né? Você vai e você se diverte aprendendo. Então, você liga essas duas coisas. Né? Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 70% das empresas que pertencem às 500 maiores empresas do mundo, elas já fazem esse processo de gamificação. Né? O Brasil está começando isso agora, mas é uma realidade. Daqui a 2, 3 anos, praticamente todas as grandes empresas vão estar com esse processo. Então, é muito isso. A gente precisa treinar e desenvolver. Mais do que treinar, treinamento é muito técnico, é muito para o momento. Desenvolver, tornar as pessoas melhores para elas mesmas e, sendo melhores para elas mesmas, naturalmente, elas vão ser melhores para a empresa. Que, em determinados setores, esse talento do funcionário é ainda mais importante, né? Setor de TI, por exemplo, né? Tecnologia da informação, vários setores que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que quanto mais intangível é o produto da empresa, mais o capital humano é essencial, né? Tem empresa, tem uma nova economia, né? um novo grupo de empresas que a gente chama de economia criativa, que são empresas que lidam basicamente com conhecimento. Então, por exemplo, uma empresa que desenvolve sistemas, né, programas, né? Quando você liga o teu computador, não tem lá o Windows que roda. Quando você entra na internet, tem o Google. Né? O Google não tem um produto físico. Agora eles até estão entrando nisso, mas não tem um produto. É serviço, é capacidade de pensar. Né? Então, essa empresa, o que ela tem? Né? No fundo, gente e instalações para as pessoas ficarem com computadores. Basicamente, resumindo, claro, é isso. Então, só tem o grande diferencial dessas empresas é o ser humano. Né? Só aquelas pessoas podem dar aquilo que a empresa precisa para vencer a concorrência. Então, nesse caso específico, as pessoas são ainda mais importantes. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que numa indústria as pessoas não sejam importantes. A gente estava comentando sobre o exemplo da 3M. A 3M é uma indústria, aliás, uma indústria gigantesca que está em quase tudo que você vê tem alguma coisa produzida ou que teve a matéria-prima produzida pela 3M. Mas o grande diferencial da 3M é o conhecimento, é a inovação. São pessoas que falam, criam, compartilham conhecimento.
Eu queria que vocês comentassem uma frase que é assim: o valor de uma empresa está no seu conhecimento de mercado e da cadeia produtiva e não nos prédios e equipamentos. Vocês concordam? Sim, sim. E grande parte dessa frase, né, tem a ver com o que o Júlio estava falando, né? Que principalmente para esses tipos de empresa, as pessoas são essenciais, né? Se você tirar as pessoas, o que sobra, né? Ela vive do quê? Né? Se todos aqueles serviços, todo o valor agregado, né, está com as pessoas. Né? Então, eu concordo, né, com a frase, eu acho que faz sentido justamente pelo que a gente estava falando. Por exemplo, onde eu trabalho, né, é uma indústria, né, as pessoas fazem revisão de motores aeronáuticos, né, e o conhecimento que elas adquirem durante aquele processo, ele é tão importante que quando o profissional, por exemplo, ele ele se aposenta, é um processo bastante complicado, né? Porque a gente, graças a Deus, tem pessoas com muito tempo de casa, 30, 35 anos, né? Mas você vê o que aquele profissional sabe, né? O tamanho do conhecimento dele em lidar com aquela atividade, né? Com aquelas máquinas específicas, sim, né? É impressionante. E como fazer a pessoa que está entrando agora, né, adquirir ficar no mesmo nível de conhecimento para que quando aquela pessoa se aposente, ela consiga trabalhar da mesma forma. Né? Uma das formas que a gente encontrou de tentar equalizar foi justamente o projeto de mentoração, né, o programa de mentoração, onde esse profissional mais experiente, ele vai mentorar, ele vai auxiliar, ele vai ensinar, ele vai passar aquele pulo do gato, né, aquele conhecimento que só ele tem, ele vai passar para o mais jovem. Né? Então, estar com as pessoas. Né? Eu acho que o segredo de sucesso de qualquer organização está na mão das pessoas. Só completando, porque a gente fala na indústria, já falamos, serviço, e a gente deixa um pouco o comércio, que é um forte, inclusive, em Petrópolis. Talvez seja a área mais forte em Petrópolis. E a gente pensa, mas comércio é muito menos necessário. Você necessariamente não cria nada, né? Não cria, digo assim, não cria os produtos. Né? Mas o comércio, hoje em dia, a competição está tão grande que o diferencial não é mais o produto que você está vendendo, embora ele seja importante. Muitas vezes o atendimento, né? O serviço, é a experiência que o consumidor tem na tua loja. Né? Não é mais, quer dizer, se você entra numa... Você pode comprar tudo que você compra fisicamente, praticamente, você pode comprar pela internet. Normalmente, com um custo menor. Por que você ainda, muitas vezes, vai até a uma loja física? Justamente porque aquela loja te dá uma experiência que a internet não pode oferecer. Então, quer dizer, para o comerciante, né, para aquela pessoa que tem um comércio, eu estava conversando com um amigo meu que tem uma rede de lojas aqui em Petrópolis agora, antes de vir para cá, e ele falando da dificuldade, esse ano foi um ano difícil para o comércio, para a economia de uma forma geral. Eu estava comentando com ele, hoje o comércio tem que começar a se preocupar com serviço agregado, porque senão, daqui a pouco tempo, não vai ter mais diferencial. E aí, se não tem diferencial, você tem que competir no preço. E quando você compete no preço, a sua margem vai lá embaixo. Né? Então, hoje, o comerciante tem que preparar, tem que treinar, tem que desenvolver suas pessoas, tem que criar uma experiência. Vamos falar um pouquinho também da área de ensino, onde a gente está? Claro. Das universidades, das faculdades? Nossa, essa área é tudo de mais importante, né? Hoje um crescimento muito grande, a Thaisa comentou, que hoje você tem muitas formas de financiar um curso superior, né? O governo ampliou nesse sentido o acesso às pessoas, a importância cresceu de você ter um curso superior para qualificar a mão de obra. Ainda há uma distância, infelizmente, entre as instituições de ensino superior e o mercado, né? Coisa que você vai para alguns países mais evoluídos, nos Estados Unidos, Europa, você vê uma proximidade muito grande, né? As instituições de ensino superior junto com os laboratórios, sendo um pouco o laboratório de pesquisa das empresas, né? Existe essa proximidade. Né? Aqui em Petrópolis a gente tenta fazer um pouco isso através de algumas iniciativas, envolvimento da instituição de ensino com a comunidade, né? Seja através dos cursos de saúde, né? Dos centros de atendimento à saúde, seja através das empresas juniores, né? Que fazem essa ligação entre o conhecimento acadêmico e a prática, né? Porque
todo esse conhecimento acadêmico, né, ele é importante para gerar uma qualidade de vida melhor. Senão ele fica vazio. Mas ele precisa chegar lá na ponta, Precisa na comunidade. chegar, exatamente. Senão fica vazio, né? Senão fica voltado para o ego, né? Eu sei. Ótimo que você sabe, mas você tem que saber e saber como aplicar aquilo na prática. Né? Fazer as pessoas melhores, a vida das pessoas melhores, porque você tem o conhecimento. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre gestão de pessoas. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema Gestão de Pessoas. Nossos convidados são a Thaísa Catarina de Oliveira, ex-aluna da FMPFASE e profissional de recursos humanos, e o Júlio de Freitas, professor dos cursos de gestão da FMPFASE. Vamos falar agora de gestão de conhecimento. Já falou um pouquinho nos outros blocos, mas agora a gente vai entrar firme nesse assunto. E por falar nisso, a Thaísa foi vencedora do Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Com um trabalho que falava sobre universidades corporativas. Vamos explicar primeiro para as pessoas o que são universidades corporativas? Bom, universidades corporativas, elas são, primeiro, uma evolução do centro de treinamento, né, que a maioria das empresas ainda possuem. Um centro de treinamento, ele se preocupa em treinar os indivíduos. A universidade corporativa, ela está preocupada com a educação, né, desses indivíduos, com um desenvolvimento mais a longo prazo. Ela atua de uma forma mais estratégica, né? Ela busca parcerias com universidades para desenvolver cursos, né, às vezes de pós-graduação. Né? Tem, por exemplo, a Universidade do Hambúrguer, que é a universidade corporativa do McDonald's. Ela tem uma proposta parecida, né? E a universidade corporativa em que eu fiz a minha pesquisa foi a Unialgar, que é a universidade corporativa do Grupo Algar, né? Que tem toda uma preocupação em desenvolver pessoas, né? E, então, eles não se preocupam apenas com treinamento, eles utilizam eles utilizam a tecnologia, né? A EAD, para realizar a proposta deles de desenvolvimento de pessoas, para gerar resultados, né? A universidade corporativa, ela tem que gerar resultados. Vamos falar um pouquinho disso também, Júlio? Não, só até fazendo o link, né, a ligação entre o que a gente estava falando no bloco anterior e esse, a gente falou que as instituições de ensino têm que começar a estar mais próximas do mercado. Né? E a universidade corporativa é exatamente essa prática, né? Justamente você trazer a instituição de ensino para dentro do ambiente das empresas, da empresa, mais próxima à necessidade de desenvolvimento e treinamento daquela empresa. Né? Então, você tem uma ligação aí, empresa, instituição de ensino, e essa ligação prepara melhor essa força de trabalho, né? Esse capital humano, né? Capital intelectual, para desenvolver a empresa ainda mais. É até bom a gente, né, ressaltar que a universidade corporativa, ela não tem a intenção de competir com as universidades tradicionais. Né? A universidade corporativa, ela tem uma preocupação em desenvolver as pessoas daquela empresa e às vezes fornecedores, sim, né, relacionados, né? E ela, de modo algum, pode substituir uma universidade tradicional, né? Porque a universidade tradicional, ela não prepara os indivíduos para uma empresa específica. Ela prepara para a vida, ela tem todo um aspecto de comunidade a ser desenvolvido, né? Então, é sempre uma questão que a gente... foi um dos temas do meu trabalho, né? Procurar diferenciar, né? O que é diferente uma universidade corporativa e uma universidade tradicional? Ela vai substituir a universidade tradicional? E lá na Unialgar mesmo eu pude ver que não é essa a proposta. Eles têm parceiros de universidades tradicionais, né? E é justamente para desenvolver
fornecedores, é bem específica, específico, de acordo com até a cultura da organização. Uhum. Falando um pouquinho de gestão de conhecimento, que a gente já tocou nesse assunto, mas vamos traduzir para as pessoas o que é gestão de conhecimento? Bom, gestão de conhecimento são mecanismos, né, que você pode se utilizar para manter o conhecimento dentro da organização, para você transferir conhecimento de uma pessoa para outra, para você estimular a geração de novos conhecimentos, né? Então, gestão de conhecimento é isso tudo. É como que você vai gerir, né, de fato, aquele conhecimento específico, ou um conjunto de conhecimentos dentro da empresa, de forma que ele se perpetue e se renove, né, que haja uma renovação. E aí você encontra várias formas, né, de fazer isso. Um treinamento, por exemplo, é uma forma de você passar conhecimento, de você compartilhar conhecimento ou criar, né? Quantas vezes, às vezes eu vejo as pessoas saindo de treinamentos lá na empresa, até que eu já dei mesmo, às vezes com ideias novas surgem ali, né? Conhecimento não é algo tão simples de ser entendido, apesar de estar em todos os lugares. Em qualquer ambiente você tem conhecimento. Tudo é resultado de conhecimento, tudo. Né? A roupa que a gente veste, tudo, né? Mas como é intangível, quer dizer, a gente não consegue tocar o conhecimento, né? A gente não consegue ver o conhecimento, né? Então, às vezes, fica um pouco complicado. Então, eu gosto de comparar como se cada um de nós fosse um estoque de livros, vamos imaginar assim, né? Cada um de nós, nosso conhecimento fosse um estoque de livros. Cada vez que a gente faz um treinamento, desenvolvimento, a gente está anexando, né, novos livros naquele estoque, né? E quando uma pessoa decide deixar a organização, ela pega os seus livros e retira daquela organização. Então, quer dizer, aí a importância de você gerir esse estoque de conhecimento, como se fosse esse estoque físico de livros, né? E isso quer dizer, todos os livros que estão com uma pessoa, de alguma forma, tem uma biblioteca central da empresa que está lá aquele livro, um backup, né? Para que as pessoas possam ir lá e mesmo que não tenham domínio total, possam ir lá estudar e replicar, né? Então, acho que aí o conhecimento fica um pouquinho mais tangível. Porque a gente fala de conhecimento, todos nós somos repositórios, somos um montante de conhecimento. Conhecimentos, às vezes, que a Thaisa pode falar até melhor do que eu, explícitos, coisas que todo mundo vê, sabe, está no livro, realmente, e uma parte do conhecimento que está só dentro da gente, que é o conhecimento tácito. A Thaisa pode até falar melhor sobre isso. O conhecimento tácito, digamos assim, seria a primeira etapa, né, da criação de conhecimento, é quando você desenvolve alguma coisa por imitação. Por exemplo, uma criança aprendendo a escovar os dentes, ela não abre um livro e lê como que ela vai escovar os dentes, ela vai aprendendo com a mãe, né? Então, ele é muito assim, ele não é formal, né? Ele é subjetivo, você vai escovando, a mãe vai falando, não, faz assim, ele vai imitando, né? O conhecimento explícito, ele é diferente. O conhecimento explícito é você ir, por exemplo, para uma sala de aula e ter uma aula onde tem um livro, onde tem um referencial bibliográfico, né? E justamente você dividir o conhecimento tácito é muito mais difícil, porque aquilo está dentro do indivíduo, né? Aquilo está com você. E como você faz para disponibilizar aquilo que está só com você para outras pessoas, né? Diferente do explícito que está em livros, está, né, em treinamentos, né? Então, o grande desafio das organizações é justamente pegar lá esse conjunto de livrinhos que está dentro do profissional, né, e colocar aquilo disponível para todas as pessoas. E aí a gente tem os exemplos, a gente falou da 3M, né? Isso. Na 3M tem um exemplo que é muito bacana, que juntou equipes, na verdade, de 3 países diferentes, né? Um produto específico, era um adesivo que foi desenvolvido por uma equipe norte-americana, foi aprimorado pela equipe brasileira, utilizado numa outra função, que era na montagem de ônibus. E esse novo produto, já aprimorado pelos brasileiros, está sendo utilizado na Noruega para um outro ramo. Quer dizer, compartilhamento de conhecimento. E aí entra essa poder, né? É o poder. Quer dizer, antigamente o poder, porque o conhecimento, a informação era muito restrita, né? Pouquíssimos faziam uma universidade, livros eram muito mais caros, né? Não existia internet. Hoje você tem, a informação está à disposição. Ninguém pode falar hoje que não sabia. Não sabe porque não procura saber. Né? Então hoje, o poder não vem mais de saber.
né? Não só de saber. Hoje o poder vem de você compartilhar aquilo que você sabe, virar uma referência naquilo que você conhece muito bem, né? Agregar valor dentro do que você conhece para uma equipe muito maior. Então, antigamente, vamos dizer assim, há 100 anos, 50 anos atrás, de onde vinha a criatividade, a inovação? A inovação vinha do gênio criativo, né? Aquele cara que tinha todo o conhecimento do mundo, sentava com seus livros, passava às vezes anos trabalhando sobre a ideia para gerar uma inovação, que eram grandes inovações. Hoje, a inovação vem do contato entre pessoas diferentes com conhecimentos diferentes. Eu não tenho condições, porque o mundo está com muita coisa, né? Eu não tenho condições de saber tudo profundamente, mas eu sei alguma coisa com profundidade. Aí eu me ligo a mais 1, 2, 3, 4 pessoas, formo uma equipe que compartilha conhecimentos diferentes e aí a gente inova a partir de conhecimentos diferentes. E essas ferramentas de gestão do conhecimento é que possibilitam que as equipes já partam do trabalho que já foi feito pela equipe anterior, né? Sim, sim. Ela tem aquela referência, então não precisa partir do zero. Pega a referência da pesquisa que já foi feita pela equipe anterior e aí aprimora, né? E por isso a gestão do conhecimento é muito importante, para você garantir que uma equipe nova ela tenha acesso àquele conhecimento que já foi gerado e passe a inovar a partir dali. É uma memória, né? É uma memória, quer dizer, a gente não tem que continuar do zero. Não é uma competição só, né? Tem uma colaboração. E por isso a gente comentou sobre a 3M ser um exemplo mundial. Porque tudo que é feito, todo conhecimento gerado, ele se espalha para todas as filiais. Um outro exemplo que não é à toa que é a maior montadora do mundo, a Toyota. O sistema Toyota de produção, todos os fornecedores recebem consultoria da Toyota. E tudo que é melhor praticado por cada um desses fornecedores é compartilhado com os demais. Então você tem no final empresas fornecedoras melhores, produzindo mais barato, produzindo um produto que outras não teriam acesso. E aí compartilha tudo isso, as melhores práticas, isso, né? Sim. E até a forma como você vai compartilhar é interessante. Aonde eu fiz a pesquisa, né, na Unialgar, eles têm um programa mais voltado a... um dos programas mais voltados a treinamento, a qualificação, a desenvolvimento para as pessoas que trabalham na agricultura, né? E as pessoas que trabalham na agricultura, elas não estão acostumadas com os recursos tecnológicos que é comum para a gente. Então, a abordagem para passar conhecimento, para dividir conhecimento com eles, teve que ser completamente inovadora, né? Então, esse programa Safra, né, que é um programa que eles desenvolveram, ele justamente tem uma proposta de qualificar, de desenvolver essas pessoas, mas com recursos mais voltados para a realidade deles, né? Então, essa gestão do conhecimento que eles fazem é fantástico nesse sentido também. E o que significou para você receber esse prêmio? Primeiro, um reconhecimento, né, de um trabalho que, assim, foi árduo mesmo. Eu levei a sério o projeto. Quanto tempo de pesquisa, Thaisa? Olha, foi 1 ano, né? 1 ano, 6 meses trabalhando no projeto. Eu não tinha ainda muita ideia de onde eu iria focar. Minha ideia, a princípio, era visitar 3 universidades corporativas. Eu consegui, depois a gente foi fechando. Né? E o Júlio foi teu orientador, né? Foi. Ele, não, tá, 3 é muito bom, vamos fechar isso. E, de fato, uma só, eu escolhi trabalhar com uma só, mas com uma que fosse referência, né? A Unialgar, ela ganhou o prêmio de melhor universidade corporativa do Brasil, né? Então, eu fui até Uberlândia, eu passei uma tarde lá, as pessoas foram super receptivas, né? Essa questão da distância era complicado, porque eu não podia visitar a empresa a todo momento, então, grande parte da pesquisa foi feita por e-mail, por telefone. O trabalho também foi feito aos finais de semana e entre meia-noite e 6 horas da manhã. Então, você receber um prêmio de reconhecimento, né, sobre esse trabalho, sobre uma coisa que a gente sabe o que foi produzir, é muito gratificante, né? E eu espero que sirva, assim, de estímulo, né, para que outras pessoas se empenhem, levem a sério o seu trabalho de monografia, os seus projetos de pesquisa, que vale muito a pena. E o que trouxe de resultado para você esse aprendizado, Exato. Que é um conhecimento. Sim, com certeza. Com certeza. Haviam outros bons trabalhos, né, também, mas eu hoje
me sinto muito segura para dar qualquer palestra sobre universidade corporativa e gestão do conhecimento, porque foram várias horas ali debruçadas em cima de teoria e prática. E eu acho que o mais interessante é que é um prêmio que tem essa categoria, né, mais científica, mais acadêmica, mas é um prêmio profissional. É para o mundo profissional, tanto que os premiados são profissionais de recursos humanos. Então isso, por um lado, foi um reconhecimento que o trabalho que estava sendo desenvolvido, além de estar muito bom tecnicamente, cientificamente, ele é um trabalho muito relevante para o mundo corporativo. Mais uma vez, a união do conhecimento acadêmico com o mercado. Isso. E deu uma visibilidade, eu acho que, certamente para a Thaísa como profissional, né? Uma menina super nova e com um potencial enorme, que é aquilo que a gente estava falando, um potencial enorme que às vezes não consegue ser mostrado, né, para todas as empresas. Isso deu um destaque enorme a ela. Claro, para mim... orgulho para o orientador. Não, um orgulho enorme. Já era um orgulho pelo trabalho. Antes, né? Eu acho que o orgulho já vinha de antes, né? Pelo trabalho, pela aluna que ela sempre foi. E, claro, ainda mais sendo premiado. E eu acho que para a instituição, né? Porque a FAS é uma instituição de interior, né? Agora, né? De Petrópolis, extremamente reconhecida, né? Os nossos cursos de gestão sempre aí entre os 3 melhores do estado, à frente, né? A gente hoje só só empata, né? Com FGV e o FRJ, né? A gente ganha em nota de IBMEC, de PUC, etc. E só que no lado profissional, a gente ainda sente uma diferença por não estar num grande centro. Né? E hoje todo mundo se pergunta, né? Quem é no mundo corporativo, as pessoas já falam, pô, quem é essa fase? Né? Que instituição é essa? Que a final foi contra 2 trabalhos da PUC do Rio, que é uma referência, sem dúvida. Então, quer dizer, que instituição é essa que consegue colocar um trabalho melhor do que um trabalho da PUC? Né? Então, abre uma porta que agora a gente tem que aproveitar. Né? Porque também essas mesmas pessoas vão virar e vão falar, não foi um trabalho da instituição, foi um trabalho da Thaísa. A Thaísa era o diferencial. Agora, se a gente coloca segundo, terceiro, se a gente aparece nas finais continuamente, aí você cria um conhecimento para as empresas e fala, não foi um trabalho, não foi alguma coisa à parte, né? Realmente é o trabalho que está sendo realizado dentro da instituição. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a participação da Thaísa e da Júlia. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.